Saudações pessoal, bem-vindos ao canal do IHGBI. Eu sou o Lucas Bartos, eu sou antropólogo e o pessoal me convidou para gravar esse vídeo falando um pouco sobre o dia de Cosme e Damião, o dia 27 de setembro, e a tradição de festejar os santos gêmeos com distribuição de doces, né? Bom, eu fui convidado porque desde 2013 eu faço parte de uma pesquisa que estuda a devoção ao Cosme e Damião no Rio de Janeiro, né? O projeto Doces Santos, que é coordenado pela antropóloga Renata de Castro Menezes no Museu Nacional da UFRJ. E além de mim e da Renata, também faz parte da equipe da pesquisa a Morena Freitas, que é doutoranda em Antropologia Social do Museu Nacional, assim como eu. Eu já aproveito para convidá-los a seguir o Instagram do nosso laboratório de Antropologia do Lúdico de Sagrado, o @ludensmn, porque desde o dia 21 de setembro a gente está com uma exposição virtual lá no nosso Instagram, uma exposição que vai ser diariamente atualizada até o final de outubro. E quando a gente pretende lançar um livro com o resultado desses 7 anos de trabalho, e é um pouco esse material também que está sendo exposto aí no Instagram. Fica o convite para que vocês acompanhem, interajam e espero que se identifiquem, né, com essa exposição, que é uma forma também da gente dizer que o Museu Nacional vive e de homenagear os santos e seus devotos nesse momento, né, tão difícil da pandemia que a gente tem atravessado esse ano. E nesse vídeo eu queria chamar a atenção para a centralidade que a Baixada do Irajá teve na nossa pesquisa, né? Lembrando que quando a gente fala Baixada do Irajá, a gente está falando de uma região delimitada pelos maciços da Pedra Branca e da Tijuca, pelo maciço da Misericórdia, pelas colinas da Vila Militar, pelos rios Pavuna e Meriti e pela Baía de Guanabara, né? E foi aí, nos bairros que constituem essa região, que a gente concentrou a maior parte das nossas atividades de pesquisa. Isso se deve, né, não só pela força da festa lá, porque também tem outros lugares da cidade de muita movimentação no dia 27, como na Baixada Fluminense também, mas na Baixada do Irajá a gente tinha um certo condensamento da diversidade da devoção ao Cosme e Damião no Rio de Janeiro. A gente conseguia, metodologicamente, dar conta de uma totalidade mesmo da festa, conseguindo acompanhar as muitas modalidades de festejar os santos no Rio de Janeiro. Então, a gente, embora eu tenha falado de uma equipe formada permanentemente por 3 pessoas, 3 pesquisadores, a gente já contou com a participação de mais de 20 colaboradores, né, pesquisadores de diferentes formações, para dar conta dessa festa muito situada, que acontece num dia só e tudo mais, né? Então foi nos bairros dessa região que a gente acompanhou as compras, né? Porque a gente realizou questionários com os compradores nas lojas de doce, e a gente tem aí a UFA da Penha, a gente tem as lojas do Ceasa de Irajá, as lojas de doce do Mercadão de Madureira e também as de artigos religiosos. Então, embora a gente tenha ido para lojas em outros lugares da cidade, aí só na Baixada do Irajá a gente tinha 3 focos assim, importantes, né, de compra de doces. E também foram os devotos desses bairros que nos acolheram na montagem, né? Um momento bastante íntimo ali, em que a família está reunida, geralmente com uma linha de montagem para ensacar os doces, né? E a gente acompanhou justamente em Vaz Lobo, em Vista Alegre, na Penha, em Olaria, essas situações, assim, né? Em que a gente pode ver como é uma tradição familiar e como é transmitida geracionalmente, né? Passa de pai para filho, de mãe para filha, às vezes vem já dos avós e tudo mais. E a gente pode ver que muita coisa vai nos saquinhos além dos doces, né? Vai memória de infância, vão promessas, né? Vão saberes familiares e tudo mais. E claro, a festa do dia 27, né? Foi lá que a gente conseguiu dar conta dessa diversidade. A gente percorreu centros e terreiros de Umbanda em colégio, em Vaz Lobo, em Olaria, as distribuições de casa e festas de mesa muito fortes em Vista Alegre, em Irajá, em Brás de Pina, na Vila da Penha,
na Penha Circular, em Olaria, mas também em Oswaldo Cruz, na Pavuna. Então, essa dinâmica assim, de circuito, né, de crianças que percorrem esses bairros e a gente ia acompanhando essas crianças e chegando a esses bairros, né, nesses circuitos da festa. Como a nossa colega Morena Freitas chama, é uma região que conforma uma espécie de mancha de doces, né, pela força assim, dessa tradição na região. Também vale lembrar, né, a festa da Igreja Ortodoxa de Cosme Damião e São Jorge em Olaria, né, que sempre reuniu muita gente, devotos e crianças, né, não só distribuindo doces, mas também cesta básica, leite, alimento e tudo mais, mas que nos últimos anos não tem feito a festa, né, tem inclusive desestimulado, desincentivado, não recomendado que seus frequentadores façam essa festa, levem doces para lá e tal. Uma posição bem diferente, né, do que a gente via e tem se demarcado cada vez mais, inclusive fazendo as suas atividades festivas no dia 26, sem envolver tanto doces e crianças, né, querendo agora se demarcar, dizendo que a tradição do dia 27 é mais associada às tradições afro-brasileiras e tudo mais. E vale lembrar que nos anos 60, né, que a Igreja Católica tirou os santos do seu calendário litúrgico do dia 27 para o 26, alegando à época que havia uma sobreposição com São Vicente de Paula e tal. São Vicente de Paula certamente morreu no 27, Cosme Damião tem uma certa dúvida ali em relação ao dia, então podia mudar. E aí mudou para o calendário, mas a tradição já existia, o dia 27 já era consagrado popularmente e inclusive as igrejas não, embora façam suas atividades no dia 26, são procuradas por milhares de devotos no dia 27, né? Então a gente tem essa presença da igreja de Cosme Damião e Olaria também, embora nos últimos anos tenha evitado participar assim, desse contexto festivo do 27. E eu lembro também as festas de rua, festas de praça, as festas de clube, e isso já nos leva a um outro ponto, que é por que é tão forte, né, nessa região, por que a Baixada do Irajá concentra essa diversidade e tal. A gente pode fazer uma leitura histórica, né, pensar a ocupação popular, né, do convívio, do encontro das tradições afro-religiosas com o catolicismo popular, mas eu chamo a atenção também de que é uma tradição produzida, né, e atualizada por formas associativas, por formas de sociabilidade e reciprocidade que a gente reconhece como características do subúrbio, né, de seus moradores. Então, como eu já disse, é uma festa bastante marcada pela tradição familiar, mas também por essa forma de ocupar o espaço público, né, que borra muito as fronteiras entre a casa e a rua. Afinal, a gente está falando de um deslocamento lúdico de crianças, né, pelas ruas da cidade, que nem é feriado, mas parece que suspende o tempo, né, redefine as relações socioespaciais e tal. E dessa relação entre devotos, vizinhos, parentes que moram perto, essas festas de rua feitas por amigos e devotos que se associam, se cotizam para dar as prendas, né? E aí, além de doce da bola, pipa e tal. E aí seja distribuindo doce no portão com cartão ou jogando doce avanço, né? Que é uma coisa também que a gente vê muito, né, nesses bairros. Então a gente está falando de uma forma de festejar Cosme Damião que é marcada por um jeito de se relacionar, de trocar, né? Uma troca generosa, gratuita e anônima, né? Quer dizer, de devotos para crianças da rua desconhecidas, crianças na rua desconhecidas, né? E formando vínculos, né? Nessas fronteiras bastante redefinidas entre a casa e a rua, ocupando a rua com a casa, também abrindo a casa para a rua, né? E isso a gente reconhece como característico de uma identidade suburbana, né? Não por acaso a gente vê essas formas associativas fazendo a festa, como falei há pouco, né? Os clubes de bairro, ou os próprios terreiros, mas também as escolas de samba, enfim. Para mim, bastante emblemático disso que eu estou falando é a festa do pessoal lá do Iapê da Penha, onde tem uma praça de Cosme Damião, né? Uma pequena praça com um altar com a imagem de Cosme Damião e Dom, e o altar é cuidado diariamente pelos moradores lá,
mas no dia 27 eles se organizam, fazem vaquinha e tal, e fazem uma grande festa, botam brinquedo, distribuem bolo, enfim. E também organizam a prática dos devotos que vão lá naquele altar, né, fazer uma homenagem aos santos, e as crianças que já vão lá sabendo que vai ter muito doce, afinal já é uma tradição. Há mais de 20 anos esse altar está erguido lá. A gente tem na cidade, né, muitos altares, quase todos de São Jorge, mas esse de Cosme Damião é o único que a gente encontrou. E é isso, né? É esse grupo de vizinhos, amigos e familiares que se organizam, celebram juntos, né? E aí a festa vira também uma celebração familiar, íntima, ganha esses contornos, né? E a Baixada do Irajá foi tão central na pesquisa que foi lá nessa região que a gente também encontrou o contraponto à festa, né? Os ataques, as demarcações e por parte de alguns segmentos evangélicos que demonizam a prática. Isso ficou bem evidente, embora a gente veja em toda a cidade, mas isso foi bastante evidente nos bairros ali dessa região, a começar pela recusa, né? Então é isso, se a gente estava falando aqui de formas de sociabilidade bastante suburbanas e que pelas quais essa festa é feita, a distribuição de saquinhos e tudo mais, a gente tem uma mudança, a gente tem agora a recusa dos doces, né? Uma outra forma de se relacionar e que se a gente via, mesmo quem não fosse comer o doce, não comunga dessa prática, não compartilha dessa ideia e tal, aceitava, mas não comia, mesmo que jogasse fora e tal. Ou gente que não aceitava os doces se eles estivessem dentro do saquinho, mas tinha essa história toda, né? Hoje o que a gente vê é uma outra forma de se relacionar e que está fazendo parte dessa dinâmica da festa, né? Pelo contraponto, que é a recusa. As crianças numa pracinha com os pais, ou mesmo sozinhas, são abordadas por um devoto com doce e elas recusam. E por vezes os responsáveis por essas crianças reagem de uma forma até agressiva. E isso tem sido cada vez mais recorrente na fala dos devotos que a gente entrevista, né? E o que leva a uma redefinição mesmo dessa sociabilidade da festa. Muita gente passa a dar em locais certos, onde sabem que vai ter criança pegando doce, outros preferem dar de carro ou fazer mais no terreiro, né? Isso tem reconfigurado um pouco dessa dinâmica. E além da recusa, a gente chega, claro, aos ataques de intolerância religiosa e tudo mais. A própria pracinha de Cosme Damião que eu falei já foi atacada várias vezes, teve as imagens quebradas e tudo mais. E o limite, eu acho, o mais evidente, o mais simbólico e mais expressivo é o que a gente encontra ali em Irajá, na Igreja Projeto Vida Nova, onde eles fazem uma festa mesmo no dia 27 para as crianças e distribuem os saquinhos de Jesus. Um saquinho que vem estampado uma frase Jesus, o único amigo das crianças, com doces que não são os característicos da festa de Cosme Damião. Então não tem Maria Mole, não tem suspiro e tal, são doces mais industrializados da moda, né? E com uma Bíblia, claro. Então a gente vê que além do ataque a gente começa a ter um contraponto, né? Uma disputa mesmo por essa data que, além de festejar os santos, também festeja a infância, celebra a infância e sacraliza as crianças, né? Então, esse é um pouco o que eu tinha para falar para vocês e chamar a atenção para a importância, né, de trabalhos e também de encontros e de canais de YouTube, enfim, dos múltiplos canais possíveis que permitam a gente a estudar, mas também a divulgar e a preservar as tradições e memórias do subúrbio, né? E, no nosso caso aqui, da Baixada do Irajá. Entre elas, a tradição de festejar Cosme Damião com distribuição de doces para crianças. Uma tradição que envolve diversas religiões, atravessa religiões. Os santos têm um trânsito religioso, né? Pelo Candomblé, pela Umbanda, pela Igreja Católica Romana, Católica Ortodoxa, enfim. E que nos fala, acho que é muito bacana isso, de uma generosidade, né? Gratuita, anônima, de festejar os santos, abrindo a casa, indo para a rua,
e de uma forma bastante lúdica, com uma grande brincadeira, uma experiência lúdica de cidade, né? A gente experienciar os nossos bairros, os nossos espaços em um contexto atípico em que a gente transita, a gente convive de uma forma lúdica, brincante e doce. Então eu agradeço se você ficou até aqui, até o final do vídeo. Espero que tenham gostado e deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes. Siga aí o canal do IHGBI para acompanhar as próximas novidades, vai vir muita coisa boa pela frente. E reforço o convite para que nos acompanhem no @ludensmn para ver a exposição e aguardem aí o lançamento do livro, que vai ter tudo isso aí que foi conversado e um pouquinho mais, e vai ser disponibilizado gratuitamente nas redes. Bom, aquele abraço e salve a patota!